Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o CRB e algumas opções assim de reforços que, na minha opinião, poderia ser uma boa para o clube, pensando agora nesse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem é esses jogadores? Algum deles que tem um contrato com as suas equipes, né? Então não seria assim tão tranquilo de trazer. Enfim, quero trazer aqui essa lista de reforços que, na minha opinião, poderia ser uma boa para vocês. Mas antes de começarmos a pedir para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur. Conto aí com a ajuda de vocês para nós chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos. Que aqui nós postamos diversos vídeos, né? Por exemplo, do CRB, com notícias do mercado da bola, também do projeto de clube empresa. Então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da UP Sportsbet, que já aposto que está com uma cotação bem interessante para os jogos do CRB nesse final de semana, tá? Além também de outras partidas da Série B que eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês. Vou destacar esse jogo entre CRB e Brusque, uma vitória do CRB em casa, pagando 2,11, uma cotação bem interessante. Tem também, no caso, Grêmio e Tombense, uma vitória do Grêmio em casa, pagando 1,39. Além também de Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, uma vitória do Vasco fora 2,52, vitória do Sampaio Corrêa em casa 2,80. Então vou deixar aqui o link na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, a primeira opção aqui que eu quero trazer para vocês é um jogador que vem se destacando bastante pelo Cascavel, que é no caso do meio campista Robinho, de 28 anos de idade. Ele que está muito bem na equipe há pelo menos 2 temporadas consecutivas, tá? Um jogador que no ano passado fez 34 jogos, contando assim o campeonato estadual e também a Série D, que é onde o Cascavel tem disputado, 34 jogos com 14 gols e uma assistência. Nessa atual temporada já foram 26 partidas com 7 gols e 2 passes, então números aí bem interessantes. Ele que pertencia ao Operário também, do Paraná, até o final da temporada passada e nesse ano assinou com a equipe do Cascavel, que tem contrato até dezembro do ano que vem, de acordo com o Transfer Market. Jogador que, na minha opinião, poderia ser uma boa. Ele que é mais conhecido aí do futebol do sul do país, especificamente do Paraná. Já jogou também, além do Cascavel e do Operário, pelo Londrina e pelo J. Malucelli, isso lá em 2018 e também em 2016. Eu vejo que é um jogador que poderia agregar bastante. É claro que o nível técnico da Série B para uma Série D é bem diferente, mas para ser uma opção ali, uma aposta, por exemplo, com um contrato curto por empréstimo, poderia ser bom para ambas as partes, ainda mais se, por exemplo, o jogador ficar sem disputar, né? Porque a Série D, se o time não classificar, chega ali no mês de agosto, ele já pode ficar sem ter o que disputar até o final do ano. Poderia ser uma boa, então só ficar aí de olho nesse prazo, porque lembrando, as inscrições da Série B abre agora a janela no dia 18 de julho e fecha no dia 15 de agosto. Lembrando que ele jogou pelo Remo no início do estadual em 2020, por lá não teve muito destaque, foram apenas 15 partidas com nenhum gol marcado. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Robinho, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se poderia ser uma boa. Mais uma nesse vídeo que eu quero falar aqui com vocês no caso do Wellington, ele que tem 23 anos de idade, jogador revelado na base do Cruzeiro e também do Atlético Paranaense, jogador que chegou, no caso, a equipe do Atlético Paranaense em 2018 e logo foi para o Cruzeiro em 2019 com 33 jogos no time de base e 3 gols. A partir de 2020 começou a ter chances no time principal, no Cruzeiro na Série B e no estadual. Ele era meio que um 12º jogador, entrou em 31 jogos naquele ano, com 2 gols e uma assistência. Temporada passada foi emprestado 2 vezes, a primeira aí para a Inter de Limeira, onde fez 8 jogos no Paulistão, e depois para o Brasil de Pelotas, onde jogou 7 jogos. Pela Série B, foi mais reserva do que o titular. E nesse ano assinou aí com o Grêmio Novo Horizontino, onde fez 5 jogos, e depois agora na Ferroviária, onde tem 12 partidas e 3 gols marcados. É um jogador que, na minha opinião, poderia agregar bastante, seja agora para esse ano ou, por exemplo, para o ano que vem. É um jogador que bem jovem ainda, ou seja, mesmo que seja por empréstimo, acho que poderia agregar bastante, como foi, por exemplo, ano passado o CRB contando com o Jajá junto ao Atlético Paranaense, foi uma boa opção para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do Wellington, que pode atuar de ponta direita, ponta esquerda, tem como as principais características a velocidade e uma boa finalização também. Mais um nesse vídeo, também um ponta que o CRB vai ainda no mercado, em busca de um jogador nessa função, no caso do Juan Rodrigues, Juan Christian, melhor dizendo, esse Rodrigues aí não tem não.
Juan Christian, ele que é ponta esquerda e também segundo atacante, apenas 21 anos de idade, jogador que teve passagens pela categoria de base do Azures e também do Atlético Paranaense, além também do Grêmio, onde jogou pela equipe sub-20 do Grêmio no ano passado, com 27 partidas, 3 gols e 2 assistências. Números até que interessantes para um ponta que, igual eu falei para vocês, já teve passagens também na base do Atlético Paranaense de 2019 até 2020. Os números dele pelo profissional, em 2021, ele jogou pelo Azures, 11 partidas e 1 gol no estadual, time que pertence ao Marcelo, lateral esquerdo que estava no Real Madrid, e jogou aí pelo Grêmio, igual eu falei para vocês, 27 partidas e 3 gols na equipe de base. Chegou essa temporada, ele foi para um time chamado Al Amiram, lá dos Emirados, time que disputa a segunda divisão, e por lá não consegui achar o número exato de jogos dele, mas tem 4 gols marcados até aqui na temporada, ou seja, um número até que interessante, ainda mais se for levar em consideração que é um ponta e o jogador tem contrato se encerrando no final desse ano, tá? Então poderia ser uma boa opção para o futebol brasileiro, um atleta aí com uma boa categoria de base, já teve destaque também pelo Grêmio, né, e o Atlético Paranaense na categoria, e não seria um salário astronômico fora da realidade, mesmo sendo um jogador com passagens aí boas pela base, eu vejo que poderia render bastante na equipe do CRB. Eu quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários o que você acha dessa opção. Eu quero falar aqui também mais uma opção de ponta, esse que seria uma negociação parecida com a do Jajá, junto ao Atlético Paranaense, que deu muito certo aqui no CRB, né? Em 2021, o que eu quero falar com vocês sobre o Alexandre Jesus, ele que tem apenas 20 anos de idade, jogador que atualmente está no Fluminense e, no caso, a expectativa é de que ele teria mais espaço no time principal desse ano, que não foi o que aconteceu. Ele jogou apenas 3 jogos no principal e mais 3 partidas no sub-20. Ele que, no caso, começou na base do Cruzeiro e também pelo Vila Nova de Minas. Pelo Cruzeiro foi onde ele mais se destacou, inclusive em 2019, com 19 partidas, 4 gols no time sub-20, quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Teve também uma boa aparição no time lá em 2020, no caso pelo profissional do Cruzeiro, com 5 jogos, 1 gol marcado, além também de mais 5 gols em 12 partidas pelo time de base. Acabou que ele teve alguns problemas por lá e assinou a sua rescisão de contrato indo para o Fluminense na temporada passada, em 2021, onde ele jogou pelo time principal em apenas 3 chances também, marcou 1 gol e pela categoria de base foram 18 partidas, 2 gols e 3 assistências. Ou seja, é um jogador que tem feito uma boa categoria de base, mas não tem tido oportunidade de jogar. E pelo Fluminense não parece que ele vai ter chances nesse ano, então na minha opinião poderia ser uma boa, quem sabe ali solicitar um empréstimo, né? O Fluminense aí que não deve ter mais sequência para o jogador, pelo menos nesse ano, no time principal. E é melhor emprestar ele para um time que está na Série B, que vai ter mais chance de jogar, do que, por exemplo, ele ficar no banco de reservas, não tem muitas chances, ou jogar pela equipe de base. Enfim, eu acho que poderia ser uma boa. Eu quero que você deixe aqui embaixo. Você concorda comigo? Discorda? Você já tinha ouvido falar também do Alexandre Jesus, jogador aí que tem tido, né, um destaque também agora pela base do Fluminense. E o último jogador desse vídeo, que era no caso de um volante, o CRB que deve ir ao mercado em busca de mais um jogador para essa função, que é no caso do Matheus Neres, ele que tem 23 anos de idade, jogador que eu acho muito bom, tá? Já provou aí que sabe bem jogar a Série B e também surgiu na base do Palmeiras, onde jogou pelo São Paulo e também pelo Palmeiras. No São Paulo ele jogou do Sub-15 até o Sub-17 e quando ele saiu do clube foi em 2018 para o Palmeiras, onde teve muito destaque na categoria de base pelo time Sub-20, tá? Em 2018 pelo Palmeiras mesmo, 39 partidas, 1 gol e 2 assistências, ele era o titular absoluto do time naquela função, mas pelo profissional do Palmeiras acabou nunca tendo uma oportunidade, tanto que em 2019 ele chegou a jogar novamente como titular no time de base e no meio do ano foi emprestado para o Londrina no final da Série B, onde ele fez 12 partidas naquele ano. 2020 também foi emprestado dessa vez para a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista, fez 10 partidas por lá, jogou muito bem e no final do ano foi emprestado ao Figueirense, foi um dos poucos destaques daquele time que acabou sendo rebaixado, né? Ele fez 26 partidas pelo Figueirense, 2 gols e 1 assistência e chamou a atenção do Cruzeiro em 2021. No caso, chegou a um acordo, né, com o Cruzeiro, Palmeiras mantendo um percentual e cedendo outra parte para o Cruzeiro, prometendo um valor de uma venda futura. Pelo Cruzeiro ele teve momentos de titular, mas acabou perdendo muito espaço. Foram apenas 12 jogos no ano de 2021. E em 2022 ele está
em condição física de jogar e tudo mais, não entrou em campo e chegou a um acordo de rescisão de contrato logo no início da temporada. Ou seja, é um jogador que está livre e poderia chegar no clube. Eu vejo que ele não teria um salário tão grande assim, poderia ser uma alternativa viável. É um jogador bem jovem também, não descartaria uma possibilidade de revenda. Ele tem apenas 23 anos de idade, atualmente tem treinado, mantendo a forma física na sua cidade, ele está lá em São Paulo. Enfim, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do jogador, se poderia ser uma boa opção para um volante, um cara que sabe sair jogando. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês. Esse aqui do CRB, onde falamos do projeto de clube empresa. Será que podemos imaginar o clube se transformando em uma SAF em 2023? Vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo, além também desse outro que eu vou deixar de notícias do mercado da bola do clube que aconteceu nessa última semana. Enfim, e o link aqui da UP Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!